A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 16 e versículo de número 14 e 15, que vai nos dizer assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, quando a gente vê aqui Paulo e os missionários que estavam com ele, Lucas, Timóteo e Silas, eles estavam aqui em Filipos, eles não estavam por suas próprias direções, por aquilo que eles queriam fazer, por aquilo que deu na mente deles, não. Eles foram para aquele lugar por causa de uma revelação. Eles estavam em Filipos porque Deus havia revelado a Paulo que eles precisavam ir para lá. Quando Deus nos dá uma direção, irmãos, quando o Senhor nos manda fazer algo, nós precisamos compreender que Ele mesmo vai se responsabilizar por tudo. Nós não devemos nos inquietarmos por nada. O Senhor te trouxe aqui para lhe dizer: não se inquiete com as direções que eu tenho dado para você. Muitas vezes ficamos preocupados: Senhor, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou tirar o sustento de tal porta? Senhor, como é que eu vou para tal lugar? Como é que a minha vida vai ser lá? E o Senhor está dizendo: eu me responsabilizo. Quando eu mando, eu garanto. Há uma garantia de Deus para quem obedece às ordens dele. Há uma garantia de Deus para quem anda segundo a direção que ele ordena. Declare comigo: eu vou obedecer a Deus. Eu vou obedecer a Deus. Você não tem noção do quanto o Senhor cuida daqueles que obedecem a Ele. Nós que servimos ao Senhor não andamos, irmãos, por aquilo que vemos, andamos por fé. E a palavra do Senhor nos diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. É muito fácil a gente tomar uma direção quando a gente já sabe qual será o fim daquilo. Quando a gente já está com a provisão e a providência na palma da nossa mão. Mas difícil é nos posicionarmos quando não sabemos o que vai acontecer. Quando não sabemos o que vai suceder. E o Senhor está dizendo para você que está me ouvindo agora neste exato momento: tome direções por fé e não por vista. A Bíblia vai nos dizer que Paulo e os que estavam com ele, eles queriam ir pregar na Ásia, mas o Espírito Santo não permitiu. E depois disso, eles também pensaram em ir para a Bitínia, mas também foram impedidos pelo Espírito de Jesus. Porque Deus tinha uma direção para eles. E esta direção era em Macedônia. Paulo e os demais companheiros compreenderam: a gente não pode tomar uma direção, uma decisão agora, nós precisamos aguardar. E a Bíblia vai nos dizer que quando eles estavam em Troade, Paulo teve uma visão. E nesta visão, um varão macedônio dizia para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, a partir do momento que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas estivessem na direção que Deus acabou de dar, Deus se responsabilizaria por eles. Deus abriria a porta para eles naquele lugar. Deus cuidaria da alimentação, Deus cuidaria da hospedagem. Porque quando Deus manda, irmãos, Ele garante. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que ordena e Ele garante. Eu sirvo a um Deus que ordena e Ele garante. Muitas vezes, irmãos, não queremos agir por fé. Por quê? Porque queremos primeiramente contemplar o livramento. Queremos primeiramente contemplar a porta aberta. Queremos primeiramente contemplar a cura. E o Senhor está dizendo: andar por fé é confiar que enquanto você caminha, eu providencio o que você necessita. Isso é andar por fé, por isso que não é fácil.
Andar por fé é você tomar uma decisão, uma direção, sem ver humanamente falando com os teus olhos. Como sucederão as coisas? Só andando pelos olhos da fé. Por aquilo que você não vê com seus olhos físicos, mas você acredita. Com os teus olhos espirituais abertos, atentos, que o que Deus falou, Ele vai cumprir. Que o Deus que manda se responsabiliza. O Deus que manda cuida de você. Declare comigo: o Deus que me ordena a tomar direções é o Deus que cuida de mim. O Deus que me ordena a tomar direções é o Deus que cuida de mim. É por isso que não é fácil andar por fé. E é por isso que nem todo mundo recebe de Deus, irmãos. Posicionamentos, estratégias, vitórias, bênçãos. Por quê? Porque não andam por fé. Não fazem aquilo que o Senhor designa. Primeiramente, querem contemplar com os olhos físicos sinais, para depois fazerem o que Deus manda. E assim não é agir por fé. E sem fé nós não podemos agradar ao nosso Deus. Porque o Senhor, Ele gosta, Ele se agrada daqueles que têm fé. Daqueles que colocam a fé em ação. Depois que Paulo ele teve a visão em Troade, a Bíblia nos diz, versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus os havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Eles foram para o destino, para onde Deus havia designado, para onde Deus havia revelado. Aqui, em momento nenhum, você vai ver nenhum desses missionários aqui questionando a Deus de como será a estadia deles em Filipos. O que eles vão comer, o que eles vão vestir, o que eles vão calçar, como será, onde eles vão se hospedar. Não, eles confiam e vão. Quando você confia e vai, Deus providencia tudo. Quando você confia e vai, Deus faz o impossível acontecer. Declare comigo: eu creio que o meu Deus é Deus do impossível e vai haver milagres. Eu creio que o meu Deus é o Deus do impossível e vai haver milagres. Irmãos, logo que eles chegam em Filipos, passando alguns dias, a Bíblia vai nos dizer que uma mulher chamada Lídia, ela era temente a Deus, vendedora de púrpura, ela escutava o que Paulo dizia. E o Senhor, Ele abriu o entendimento dela. As palavras de Deus, por intermédio de Paulo, foram compreendidas por Lídia. E quando Lídia ouve aquelas palavras, ela crê. Porque Deus abriu o entendimento dela. Então eu entendo o que é Deus quem abre a porta. É Deus quem abre o coração das pessoas para te abençoar. É Deus quem vai colocar você onde você precisa estar, não é você mesmo. Deus estava movendo o coração desta mulher. E depois dela ouvir as palavras de Paulo, a Bíblia vai nos dizer que ela foi batizada juntamente com sua casa. E ela constrange os missionários a ficarem na casa dela, ou seja, a se hospedarem lá para que eles pudessem fazer a obra. O Senhor estava cuidando, a casa de Lídia estava sendo um canal de bênção para o início da implantação da igreja em Filipos. Deus estava usando esta mulher. Deus usa quem você menos imagina, só confie. Só dê um passo de fé, acreditando que Deus está no controle de tudo. Acreditando que Deus não erra endereço. Quando Ele te ordena você fazer algo, Ele mesmo vai guardar, Ele mesmo vai proteger você, Ele mesmo vai trazer para a sua vida aquilo que você precisa. O que você precisa fazer é só descansar. Declare comigo: eu vou descansar e confiar no meu Deus e seguir a direção que Ele me der. Eu vou descansar e confiar no meu Deus e seguir a direção que Ele me der. Quando Deus te der uma direção, não seja como aqueles que questionam, como aqueles que querem ver sinais primeiramente para depois agir por fé, mas seja alguém que age por fé, alguém que sabe em quem tem crido, alguém que não se permite olhar para as circunstâncias, alguém que não quer ver primeiro acontecer as coisas para depois tomar uma direção que Deus ordena, mas seja alguém que age por fé. Porque Paulo, Silas, Lucas e Timóteo agiram por fé.
Para ver milagres acontecendo, para ver portas se abrindo, você precisa ter fé. A casa de Lídia, irmãos, era uma providência de Deus para eles. Deus estava cuidando. A Bíblia diz que Lídia, ela constrange eles, ou seja, ela insiste, ela faz questão que eles se hospedem na casa dela. Ela abre as portas da sua casa para receber os missionários do Senhor. Porque o Deus que ordenou que eles fossem para aquele lugar foi o Deus que estava providenciando tudo, e assim é até os dias de hoje. Quando Deus nos dá ordens, irmãos, Ele vai se responsabilizar, e Ele diz para você: por que andais ansiosos? Com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, com o que vai calçar? Como vai ser o dia de amanhã? Se eu cuido de tudo, se eu estou no controle de todas as coisas, e todas as ordens que eu trago para a sua vida, eu me responsabilizo por elas. Quando é Deus que ordena, irmãos, nós precisamos fazer como estes missionários fizeram. Imediatamente procure fazer. Imediatamente procure tomar a direção. Mesmo que momentaneamente você não entenda o porquê de algumas direções. Mas o que Deus lhe ordena sempre será o melhor. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que as ordens dele são as melhores. Eu sirvo a um Deus que as ordens dele são as melhores. Aqui estava para nascer uma igreja. A igreja de Filipenses. A igreja que Paulo teria muito apreço. A igreja que o apoiaria muito. Muitas vezes Deus vai lhe dar uma direção que no início vai ser dolorosa. Mas depois você vai agradecer por aquela direção. Você vai agradecer por ter percorrido aquele caminho. Por ter ido pelaquela rota. E ter desistido dos teus planos para viver os planos de Deus. Havia planos aqui dos missionários. Eles queriam ir para a Ásia, mas deixaram aquele plano de lado porque o Espírito Santo não permitiu. O que Deus não aprova, eu não tenho que querer na minha vida. A direção que Deus, Ele não vai estar comigo, eu não tenho que querer estar nela, porque aonde Deus estiver, é ali que eu tenho que estar. Aonde o Espírito Santo estiver, meu irmão e minha irmã, é neste lugar que você precisa estar. Você não pode ser alguém que anda segundo a sua própria vontade, segundo aquilo que você acha que é bom. Por quê? Porque o seu coração é enganoso. Você está pensando que aquilo é bom para você, sendo que Deus sabe o que é melhor para você. Porque quem sabe o que é melhor para as nossas vidas é Deus. Declare comigo: eu sei que Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Por isso eu sigo a direção dele. Eu sei que Deus sabe o que é melhor para a minha vida. Por isso eu sigo a direção dele. A direção é dele, meu irmão. É ele quem manda, é ele quem ordena. É ele que sabe o que é melhor para nós. E quando ele mandar, ele vai garantir. Vai ter a casa de Lídia para te acolher. Ele já preparou tudo, não temas. Comece a agir por fé. Os missionários estavam indo, irmãos. Não era passear, era fazer a obra. Mas precisavam estar no lugar certo, no lugar onde Deus queria que eles estivessem. Porque não adianta eu fazer as coisas da minha forma, achando que eu estou agradando a Deus. Eu preciso entender que Deus tem a direção dele. A direção dele sempre será melhor. Quando eles observam os planos frustrados da Ásia, eles pensam em ir para Bitínia, mas mesmo assim são impedidos. Mais uma vez Deus fecha a porta. Quando Deus fecha portas na sua vida, agradeça. Porque Ele tem direções maiores e melhores. O Senhor diz na palavra dele: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então ouça as palavras de Deus, porque Ele tem pensamentos de paz. Siga as direções que Ele te entregar, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Quando ela constrange os missionários a ficarem na casa dela, foi porque Deus havia, irmãos, aberto o coração daquela mulher, o entendimento dela. Deus trabalha, Deus opera, Deus faz o impossível acontecer. Quando você está debaixo da direção de Deus, certamente Ele se responsabilizará por tudo. Por isso, ande segundo a direção de Deus.
Faça o que Deus te ordena, que você vai ver grandes coisas acontecendo na sua vida e o nome do Senhor sendo glorificado. A direção de Deus sempre será melhor para nós, mesmo que momentaneamente falando a gente não compreenda. O que Deus ordena é o melhor e o nome dele é glorificado na nossa história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, por encorajar cada um dos teus filhos a andarem segundo a tua direção. Ah, Pai, o melhor mesmo é estarmos segundo aquilo que o Senhor aprova. Não queremos, Senhor, andar por vista. Não queremos andar por aquilo que achamos, arai, candarai, que é o melhor para a nossa vida. Mas queremos fazer como os teus missionários fizeram aqui. Queremos ouvir a tua voz, seguirmos a tua direção, sabendo que quando estamos na tua direção, o Senhor se responsabiliza por tudo. O Senhor abre porta, o Senhor manda mantimento, o Senhor cuida de todas as necessidades quando estamos obedecendo as tuas ordens. Nós sabemos, Pai, que é necessário agir por fé e queremos, Senhor, agirmos por fé, meu Pai, pois sem fé é impossível te agradar. Queremos andar segundo aquilo que o Senhor ordena, não segundo aquilo que contemplamos ou momentaneamente achamos que é o melhor para a nossa vida, porque só o Senhor sabe o que é melhor para nós, só o Senhor sabe qual é a melhor decisão, qual é a melhor direção. Por isso nós te pedimos que o Senhor venha trazer para nós, Pai, os teus direcionamentos, como o Senhor fez com Paulo, com Silas, com Lucas, com Timóteo, faz também conosco, Pai. Ah, Senhor, eu creio que o Senhor já providenciou a casa de Lídia, eu creio que o Senhor já providenciou aquilo que nós necessitamos. O que precisamos fazer, Senhor, é somente nos posicionarmos, porque enquanto nos posicionamos, o Senhor trabalha, o Senhor opera milagre, o Senhor faz o impossível acontecer, e nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos, Pai, que na tua direção tudo ocorre perfeitamente. Por isso queremos estar, Pai, debaixo da tua direção. Queremos estar conforme aquilo que o Senhor ordena, pois as tuas ordens são as melhores para a nossa vida. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também, meu Senhor, que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Senhor, que haja sinais, prodígios, maravilhas, milagres, testemunhos, para que os teus filhos venham contar para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu te peço também que o Senhor abençoe aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, que o Senhor os prospere, que o Senhor venha conceder o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o teu Espírito Santo continue trabalhando, continue falando melhor os corações de teus filhos, Pai, e que o Senhor venha, meu Pai, os visitar de maneira sobrenatural. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você: permaneça aonde Deus te direcionar.
Faça tudo o que Ele te mandar, porque certamente Ele vai garantir o que você precisar. Deus garantiu o que os missionários iriam precisar em Filipos. Foi Deus quem abriu o coração de Lídia para recebê-los em sua casa. Deus cuida de tudo quando tomamos as direções que Ele nos ordena. Por isso, não tenha medo de agir por fé, porque enquanto você age por fé, você vive milagres e prova do cuidado do Deus que é todo-poderoso e que cuida de você. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.